amigos, vamos para mais um encontro para estudarmos juntos o livro Mecanismos da Mediunidade. Sejam bem-vindos e lembrem de deixar o seu comentário, sua dúvida aqui no nosso chat, que se tiver perguntas, nós vamos fazer um vídeo somente com perguntas e respostas. Esse livro é bastante desafiador para ler e para compreender, mas nós vamos juntos nessa jornada. Lembrando que o próprio André Luiz precisou fazer muita pesquisa para trazer esse conhecimento para nós através do nosso Chico e também do Valdo Vieira. Então, vamos aproveitar o estudo, que certamente vai melhorar a nossa compreensão sobre vários aspectos, não só da mediunidade, mas também da prece, do passe e até de processos de cura. Pessoal, esse é o 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e se você quiser ver o estudo das outras obras, nós temos aqui no canal do Prozebem. Veja nas playlists e você vai encontrar as obras, tá bom? E se tiver outros livros que você gostaria de acompanhar através do estudo no nosso canal, deixa também nos comentários que a gente faz. Bem, mas vamos voltar ao livro Mecanismos da Mediunidade. No vídeo passado, nós estudamos os 3 prefácios desse livro e o capítulo 1, e compreendemos um pouquinho o conceito de onda. Nós vimos que a luz pode ser uma onda eletromagnética, mas também pode ser entendida como um fluxo de partículas chamadas fótons. De acordo com a nossa ciência, a maior velocidade possível é a da luz no espaço vazio, e, portanto, nenhum objeto ou pessoa pode se deslocar instantaneamente de um ponto para o outro. E já no finalzinho do capítulo 1, André Luiz vai falar que essas informações sobre o comportamento da luz dão uma ideia de como funcionam as ondas no reino do espírito, com base nas forças do pensamento. Palavras de André Luiz, gente. E é justamente sobre esse pensamento, essa matéria mental, que ele vai falar nesses próximos capítulos. Já vou resumir aqui para vocês que o que ele quer dizer é que a matéria mental tem um comportamento parecido com a matéria física. Veja que é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, o primeiro ponto que nós já podemos concluir é que matéria mental, fluido mental e onda mental são a mesma coisa por conta da dualidade onda-partícula, que a gente explicou em detalhe no vídeo passado. Mas, por outro lado, quando nós enviamos fluidos mentais ou ondas mentais, esses fluidos não são compostos por fótons, eles são compostos por partículas do pensamento, como nós falamos no finalzinho do vídeo passado. As ondas mentais não são ondas eletromagnéticas, até porque, se fossem, os equipamentos da ciência moderna conseguiriam detectar essas ondas, coisa que não conseguem. A ciência atualmente tem equipamento, gente, para medir luz em qualquer faixa de energia. Porém, nenhum desses equipamentos consegue medir as ondas do pensamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando André Luiz fala em luz sendo irradiada por uma pessoa em prece, essa luz não é uma onda eletromagnética, e sim uma onda de pensamento. Ela não se movimenta com a velocidade da luz, e sim com a velocidade da partícula do pensamento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus apresenta a André Luiz um equipamento, gente, chamado psicoscópio. Para quê? Para ajudar André Luiz a enxergar as vibrações emitidas pelos componentes de uma reunião mediúnica. Veja que esse equipamento psicoscópio não existe no mundo físico, e veja também que o que ele estava medindo eram as irradiações do perispírito dos participantes da reunião. Então, não era uma medida física, era uma medida de matéria sutil, né, no plano espiritual. Então, ele estava olhando para o perispírito. Agora, no mundo físico, o que a gente mede é a irradiação do corpo físico. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Veja só, com detectores de infravermelho, por exemplo, é possível ver a imagem da pessoa pelo calor que ela emite. A gente sabe, essas câmeras que funcionam
noturnas, né? Câmeras que funcionam no escuro, é porque, como é que ela consegue visualizar? É porque o calor, ou seja, a radiação infravermelha é captado por essas câmeras e aí a gente vê a imagem. Mas essa imagem não é feita de matéria mental, e sim de fótons na região do infravermelho. Outro fato interessante é que em 1939, o casal russo Simeon e Valentina Kilian descobriu acidentalmente que se a gente colocasse objetos sobre uma placa com campo elétrico de alta intensidade e alta frequência e tirasse uma foto, era possível ver faíscas coloridas formando uma imagem luminosa em volta do objeto. E essas imagens ficaram conhecidas como fotografias Killian. Aí, minha gente, foi aquele rebuliço, porque o povo começou a achar que a fotografia Killian mostrava a aura mental das pessoas. Mas, de novo, essa é uma ideia equivocada, porque o que a fotografia Killian mostra é um fenômeno puramente físico, que inclusive foi depois utilizado para analisar fratura em vigas metálicas, defeitos em estruturas e assim por diante. Porque a luz observada na fotografia Killian é onda eletromagnética, provocada por pequenas faíscas entre a superfície eletrizada e o objeto que é colocado em cima dessa superfície, que pode ser uma mão, uma planta ou um objeto qualquer, mas, veja, não é onda mental. E aí você pergunta, Zélia, mas e a cor da fotografia Killian? Como é que ela varia? Bom, ela varia porque objetos e até pessoas diferentes resultam em cores diferentes devido à umidade, à temperatura, à tensão elétrica aplicada e até à pressão que o objeto faz sobre a placa eletrizada, gente. Tudo isso contribui para mudar a cor da fotografia. A gente pode dizer que a fotografia Killian mostra uma aura eletromagnética, da mesma forma como a imagem infravermelha também mostra, mas não é uma aura mental. Não é a foto do perispírito da pessoa, nem do duplo etérico. A gente não consegue enxergar a matéria mental usando os recursos da ciência atual. Somente uma pessoa que tem a faculdade mediúnica vai poder ver a matéria mental. Nos próximos capítulos desse livro, André Luiz vai dar mais detalhes e a gente vai compreendendo melhor o mecanismo por detrás desse fenômeno. Mas uma coisa que a gente já sabe é que geralmente os médiuns de dupla vista conseguem visualizar a matéria mental dos encarnados na forma de uma aura brilhante, e nesse caso trata-se sim da aura mental mesmo, que André Luiz chama de duplo etérico da pessoa. Ele descreve direitinho o duplo etérico em 2 livros, que são Entre a Terra e o Céu, e também o livro Nos Domínios da Mediunidade. Agora, um detalhe interessante é que se o médium fechar os olhos, ele continua enxergando esse duplo etérico, essa aura. Por quê, gente? Porque o fenômeno mediúnico se dá através do perispírito e não do corpo físico. O médium de dupla vista não vê a aura com os olhos físicos, e sim com o perispírito dele. O olho físico é capaz de detectar a onda eletromagnética na região do visível, mas é o perispírito que detecta a onda mental e leva essa informação para o cérebro físico do médium através dos centros de força, que a gente também conhece pelo nome de chakras. Minha gente, quem não souber o que é perispírito, duplo etérico, centro de força, bota aí nos comentários que a gente explica melhor se precisar, tá bom? Deixa suas dúvidas, que nós vamos fazer um vídeo só com perguntas e respostas, combinado? Aproveita também para já deixar o like no vídeo e compartilhar com outras pessoas que têm interesse por mediunidade. Mas aqui, voltando ao tema, não é o olho que enxerga a aura. Da mesma forma, na clarividência, o médium pode estar de olho fechado, que ele vai continuar enxergando. Por quê?
porque a percepção mediúnica é feita pelo perispírito. Daí a gente conclui que não adianta nada se cobrir com lençol, fechar o olho quando a pessoa está com medo. Se for médium, vai ver do mesmo jeito, gente. Não adianta fechar o olho. E se quiser ter controle dessa faculdade, vai precisar estudar e vai precisar fazer educação mediúnica, sim. Veja como o bom entendimento desses mecanismos ajuda a nos esclarecer, até porque quando a gente entende, a gente controla e deixa de sentir medo. Nos próximos capítulos, André Luiz vai explicar como controlar os fenômenos mediúnicos, mas, por enquanto, nós só vamos repassar rapidinho o conteúdo do capítulo 2. É bem rapidinho, gente. Esse é um capítulo que fala muito sobre ciência do plano material, é bem teórico, com muita física, mas ao invés da gente se prender nos detalhes da física desse capítulo, eu vou falar somente a essência e fazer uma conexão com a matéria mental que André Luiz fala. Esse capítulo 2 se chama Conquistas da Microfísica, onde André Luiz vai falar que, ao longo da história, as grandes descobertas foram sendo trazidas ao mundo físico por espíritos eminentes que reencarnaram de tempos em tempos para impulsionar os avanços da ciência. Então, eles traziam conhecimento do plano espiritual através das reencarnações e aí iam contribuindo com os avanços da ciência. Muitos séculos antes de Cristo, por exemplo, já havia a curiosidade de se conhecer a estrutura da matéria. E foi quando surgiu a ideia do átomo como unidade indivisível dessa estrutura. Só que mais tarde observou-se que o átomo ele pode ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons, e que os prótons, por sua vez, podem ser divididos em quarks, minha gente. Essas são descobertas do século XX, e a energia nuclear ela é usada em muitas coisas boas, como, por exemplo, em medicina. Eu não vou falar das aplicações ruins, porque todo mundo conhece, mas André Luiz, ele vai trazer para a gente um fato interessante, que é o seguinte: os elementos radioativos, que foram uma descoberta muito importante da ciência, que ele fala deles, esses elementos, quando eles emitem radioatividade, eles se transformam. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem um átomo de urânio, esse átomo pode emitir radioatividade e se transformar em um átomo de chumbo. André Luiz fala que essa transmutação da matéria, que acontece com a matéria física, né? Ela pode acontecer também com a matéria mental. Veja só a frase dele lá no finalzinho do capítulo. Nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia, ou seja, a semelhança do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental. Então, existe uma analogia, existe uma semelhança. Com essa frase, ele está dizendo que a matéria mental também é composta por átomos, não vai ser o carbono, hidrogênio, oxigênio igual a gente conhece aqui no mundo físico, mas são átomos, e esses átomos se comportam de acordo com as mesmas leis que regem o comportamento dos átomos no mundo material. Então, a partir dessas reflexões, a gente vai relembrar André Luiz lá no livro Nosso Lar, quando ele visita o Parque das Águas. Será que aquela água é o H2O que a gente conhece no mundo físico? Certamente que não é, minha gente. Inclusive porque Lísias, ele diz que as águas daquele parque desciam sobre o planeta, mas ninguém nunca viu essa cachoeira vindo lá de Nosso Lar. Por quê? Porque é matéria sutil. Mas nós podemos concluir que esses átomos quintessenciados se combinam para formar moléculas, para formar o nosso perispírito, para formar os prédios, as plantas, os jardins de nosso lar e também das outras colônias, e também, minha gente, para formar as regiões de sofrimento, que a gente chama de umbral. Essa matéria vai ser mais sutil para os seres e regiões mais evoluídas e menos sutil para os seres e regiões inferiores.
Minha gente, tem bastante informação, nós vamos ficando por aqui, mas no próximo vídeo a gente volta com mais conteúdo do livro Mecanismos da Mediunidade, trazendo mais explicações de André Luiz sobre os fenômenos do mundo espiritual, como, por exemplo, a indução mental. Até lá!